Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Lei e Graça. Um dos textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34, que é, na verdade, um texto que vai ser citado depois pela carta aos Hebreus, lá no capítulo 8, verso 10, que diz assim: Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Algumas pessoas olham para esse texto e tentam ver nele uma indicação de que o Senhor Deus tinha duas maneiras de poder lidar com o seu povo. Uma primeira tentativa, que foi a tentativa do Antigo Testamento, onde a salvação era pela obediência aos mandamentos de Deus. Essa tentativa não deu certo, então o Senhor Deus estabeleceu um plano 2, um plano B, que é a salvação pela graça mediante a fé. Então agora, a partir do momento em que as pessoas, que Jesus Cristo veio, a nova aliança começa, essa aliança é baseada na graça. Será que isso tem fundamento ou será que a lei e a graça estavam presentes já no Antigo Testamento e também no Novo? Essas são algumas das coisas que a gente vai conversar hoje no nosso estudo. Se nós partirmos do pressuposto de que no Antigo Testamento a salvação era pela guarda dos mandamentos de Deus, nós vamos ter problema com alguns textos, como, por exemplo, Gênesis capítulo 15, que vai mencionar que Abraão creu na promessa do Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aliás, esse mesmo texto depois é citado no Novo Testamento, o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, vai citá-lo para mencionar que a salvação, no caso de Abraão, também foi pela graça mediante a fé. Quando você vai olhar para o Novo Testamento, o Antigo Testamento ainda, aliás, quando o Senhor Deus vai dar a sua lei, e nós lemos esse texto durante essa semana, Êxodo 20, versos 1 e 2, antes que o Senhor Deus pudesse dar os mandamentos, ele vai mencionar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, aí ele vai dar os mandamentos. Antes de pedir para que eles guardem os mandamentos, ele menciona que ele os salvou, que ele os libertou, que ele os tirou da escravidão do pecado. De alguma forma, a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, funcionavam da mesma forma. Salvação sempre foi uma obra da graça maravilhosa de Deus. Entretanto, o Senhor Deus estabeleceu uma relação de aliança com seus filhos. Uma vez que eles eram alcançados pela graça mediante a fé, eles deveriam responder a essa graça através da guarda dos mandamentos de Deus. O que lá em Jeremias capítulo 31, que vai ser repetido depois em Hebreus 8, o Senhor Deus vai dizer: olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, eu vou colocar e imprimir as minhas leis na sua mente e também no seu coração. Essa ideia dessa nova aliança é Deus dizendo que Deus não tinha conseguido fazer isso com Israel no contexto do Antigo Testamento, mas que ele faria isso no contexto do Novo Testamento. A ideia é que ele não tinha conseguido isso com os antepassados daqueles que acabaram se tornando depois a base da Igreja de Cristo. Mas quando você vai ler o que Paulo vai falar a respeito da igreja, ele vai dizer que a igreja é continuação de Israel. É, na verdade, o Israel espiritual. E que as promessas feitas a Israel no passado se cumpririam agora na igreja. Por isso, na verdade, nós não temos dois métodos. Um método que fracassou no Antigo Testamento e agora Deus vem e coloca um novo método no Novo Testamento. Não, o método era o mesmo. O que Deus queria no Antigo Testamento era imprimir a sua lei no seu coração, no coração e na mente dos israelitas. O que ele queria no Novo Testamento era exatamente a mesma coisa. Era o Espírito de Deus trabalhando nas pessoas. E dizer que Deus não conseguiu fazer isso no Antigo Testamento seria injustiça com homens como Noé, como Enoque, como o próprio Moisés, como o que ele conseguiu com Daniel. Imagine isso. Daniel, na corte da Babilônia, num ambiente completamente promíscuo, e ele toma uma decisão
não vou me contaminar. A graça de Cristo com certeza o alcançou e o poder de Deus fez com que ele permanecesse fiel. Então, quando você pensa a respeito disso, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Antigo e Novo Testamento. E assim como ela continuará sendo pela graça mediante a fé. Uma vez que o indivíduo passou por essa experiência, então o Espírito Santo escreve no nosso coração a lei de Deus. Por isso, quando você vai ver uma pessoa que se entregou a Cristo Jesus, a maior evidência de que ele se entregou a Jesus é a mudança de vida que ele tem. O indivíduo, ele mentia, agora não mente mais. Roubava, agora não rouba mais. Ele cobiçava o que era dos outros, agora não cobiça mais. Adulterava, agora não adultera mais. Você percebe nitidamente que a maior evidência de transformação, a maior evidência de conversão de uma pessoa é a transformação de vida. E o que mais me chama a atenção é que é exatamente isso que em todas as denominações cristãs se espera daquele que se entregou a Jesus, que haja uma novidade de vida. E a novidade de vida é nada mais nada menos do que a lei de Deus escrita no coração do indivíduo. É bem verdade que quando nós olhamos para aquilo que são as críticas feitas à Igreja Adventista, não é porque a Igreja Adventista não adora outro Deus, não adora imagens, honra pai e mãe, não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, enfim, não é pelos 9 mandamentos. O maior problema deles é em relação ao sábado, o ódio que existe em relação à questão da guarda do sábado. Mas os demais mandamentos, ninguém questiona que a maior evidência de que o indivíduo se entregou a Jesus é a mudança de vida. Se espera isso da pessoa. Por isso, o processo da salvação é exatamente assim. O indivíduo se entrega a Jesus, aceita-o como salvador pessoal e recebe o perdão dos seus pecados. Entretanto, logo depois disso, o Espírito Santo de Deus entra dentro da vida do indivíduo e ele aceita Jesus como Senhor. E agora, como Senhor, o Espírito Santo tem autoridade sobre a vida dele e agora começa a mandar literalmente na vida dele. E começa a mudar a sua vida de dentro para fora. É um processo silencioso e que leva uma vida. O processo da santificação é um processo que começa quando o indivíduo se entrega a Jesus e continua até a volta de Jesus. Quando Cristo voltar, então seremos completamente transformados. Até lá, continuamos em obras. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama e que somos chamados a uma vida de transformação. Ajuda-nos a vivermos os princípios da Tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?